Muito bem, como já anunciamos aqui, a entrevista do dia, o prefeito João Paulo Cantarella. Prefeito, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cabreiro, bom dia a todos da Rádio Difusora. Bom dia, João Cação. Paulo, bom dia. Bom dia a todos, sempre um privilégio estar aqui junto com vocês, Bom, prefeito, sentado nessa mesa. Entrevista tem muita coisa para falar, né? Então, Primeira coisa, prefeito, pedir para o senhor ser objetivo nas respostas para a gente abordar o maior número de temas possíveis na entrevista, tá bom? A gente tem até as 3 horas da tarde, mas sabe como que é, tem muita coisa para falar. Mas nós preparamos aqui, prefeito, uma nuvem de palavras. Olha lá, um monte de coisa que pode ser tratada. Tem bastante coisa, né? O senhor viu alguma coisa interessante ali? Tem um número ali. Tem um número ali, né? O senhor sabe o que você representa ou não? Não, sinceramente... Prefeito, hoje o senhor está completando 464 dias de administração. Sim. Eu gostaria que o senhor dissesse para a gente se o senhor teve mais alegrias ou mais problemas nesses 464 dias. Problemas não param, né? Eu falo ali é problema, não é todo dia, problema a cada segundo. Né? Cada minuto surge uma situação nova, um problema, algo que a gente tem que resolver, que tem que sanar, né? E eu falo que às vezes é o que mais difícil é exatamente isso, é porque é muita decisão a ser tomada a cada minuto, que envolve vidas, que envolve pessoas, que envolve funcionamento, que envolve, né, todo o sistema, né, por menor que seja, então a quantidade de situações para resolver é gigantesca. Né? Mas eu vou dizer que a gente tem sim alegria, tenho hoje prazer, satisfação de estar sentado ali, porque a gente tem visto resultados acontecerem, nós temos visto o resultado daquilo que a gente tem trabalhado, tem feito chegar na nossa população, né? Tem muitos problemas sim, tem muita coisa para resolver ainda, tem muitas situações para serem sanadas, mas eu de verdade, eu chego hoje da forma que nós recebemos a administração e o que nós estamos fazendo, preparando para acontecer, eu posso falar para você que me sinto sim satisfeito, né? Eu sei que tem muito resultado para acontecer, não estou falando que eu estou satisfeito com a rua limpa, eu não estou satisfeito com buracos, mas eu estou satisfeito com o planejamento que nós começamos, que nós estamos conseguindo cumprir aquilo que é de planejamento para que a gente tenha um fim, um desenrolar, com certeza, de sucesso e de progresso para a nossa cidade. Essa marca aí representa 1/3 da sua administração, porque no todo são 1.460 dias. Exato. Né? Exato. Então ainda tem 2/3 pela frente. Né? E muitas vezes a questão é exatamente, né, essa corrida por resultados. Né, exato. A gente tem que entender que a administração pública, e a gente que vive há um certo tempo a administração pública, não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona. E se alguém pensar e tentar fazer uma corrida de 100 metros, vai se frustrar. Né? E se cair nessa onda de que tem que ser uma corrida, que tem que ser uma corrida curta, é um tiro curto, é um tiro curto, mas ele não é uma corrida de 100 metros. Não é uma corrida de 100 metros. Tem que ter planejamento, tem que ter organização, a casa tem que estar em ordem para o resto fluir. Então, não é uma corrida de 100 metros, não é um tiro de 100 metros. Então, quem pensa que as coisas têm que estar em ordem nesse primeiro terço, hoje se engana. Nós viemos preparando nesse primeiro terço a nossa cidade para os 2 que virão. E aí sim, você vai ver diferenças de coisas que vão acontecer, que já começaram a acontecer e vão mostrar uma outra Fernandópolis, uma outra cidade. Eu garanto isso. Vou permitir ao senhor escolher uma palavra ali da nuvem de palavra para a gente começar o nosso bate-papo aqui para valer. Nós podíamos começar com boas ali, coisas que estão dando muito certo, né? Mas eu estou procurando ali o transporte público, talvez dentro do trânsito ali. Transporte coletivo. Transporte coletivo. Tá grande ali, debaixo do emprego. Isso. Vamos lá, o transporte. Então vamos começar com o transporte coletivo, que começou esse ano com a novidade aí da tarifa zero. Sim, só para esclarecer como era
e o que foi feito para a gente poder entender tudo certinho como é que funcionava. Primeiro, entender o seguinte, como é que foi a contratação, como é que se pagava aquela empresa anterior. Sempre houve o subsídio da prefeitura. Sempre houve. Então, como é que era feito? Era um valor fechado e o que a empresa arrecadava abatia do valor total do contrato. Então, dar um exemplo aqui, era em cerca de R$200 mil por mês. E o que a empresa arrecadava ali no caixa abatia desses 200 mil. Em média, cara, era 12 mil, 14 mil por mês o que a empresa arrecadava no caixa. E era uma coisa também difícil de controlar, porque não tinha roleta, não recebia Pix, não recebia cartão, não recebia... Era só dinheiro ali na boca. Então, como é que você confere isso? Né? Então, era uma das situações. Então, a empresa apresentava um relatório, olha, nós recebemos esse mês 12 mil, 14 mil, 15 mil e abatia dos 200. Então, eu falei, olha, para continuar dessa forma aí, com 15 mil por mês, vamos trazer tarifa zero. E foi isso que nós fizemos. Então, nós organizamos e trouxemos ônibus novos, cancelamos. Por que foi cancelado aquele contrato? A empresa teve ampla defesa dentro desse processo, né? Durante esse processo ela teve ampla defesa de apresentar sua contestação, de apresentar suas razões, mas os ônibus não tinham acessibilidade, os ônibus não tinham ar-condicionado e quebravam constantemente, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Então foram os motivos que levaram à rescisão contratual. A empresa não atendia, né, o contrato que ela assinou com a prefeitura, ela não atendia aquilo que era do contrato. Então, foi rescindido aquele contrato e feito um contrato emergencial com essa empresa. Então, essa empresa ela assumiu aquele contrato anterior. Foi isso que aconteceu. Então, as cláusulas que tinha naquele outro contrato, as linhas que tinham naquele outro contrato, essa nova empresa. É o que mais ou menos aconteceu na área azul. Exato. Na área azul até não foi assim, foi só uma troca da própria empresa. Então ela fez um pedido de mudança de CNPJ. Por uma questão, a Procuradoria entendeu que era legal essa troca e foi feito. Então, nós trocamos uma empresa pela outra com um contrato que essa empresa que entrou num contrato emergencial, e nós estamos preparando agora, fazendo uma nova licitação para os ônibus, né, para o transporte público, e ela só assumiu aquela linha que era anterior. As mesmas linhas que tinham no contrato anterior, essa nova empresa tem a obrigatoriedade de cumprir. Né? Aí foi levado, né, na última sessão que há uma... Inclusive, é exatamente isso que eu gostaria de trazer, que houve essa denúncia da linha aí. A pergunta, prefeito, em questão, inclusive, essa que foi ventilada na Câmara, foi falada na Câmara, justamente para você explicar, que agora é um novo contrato. A gente queria... Como é que está essa situação vamos hoje, esclarecer. prefeito? Por favor. Muito bom. É bom a gente esclarecer. Eu até acabei de postar um vídeo. Vocês sabem, eu não gosto de ficar respondendo. Não sou de vir às mídias sociais para ficar respondendo o vereador. Eu respeito muito o que os vereadores, o que a mídia fala, mas nesse caso eu tive que vir para poder trazer. Porque o que foi dito foi que era uma linha que nós criamos para atender uma única empresa e que era uma linha fantasma. Então, dizer o seguinte, essa linha existe desde 2022. Não foi eu que criei. Não foi eu que criei. Ela já existe. Já existia e ela consta como um termo aditivo ao contrato, né? Ela foi um pedido do então secretário de trânsito da época, feito em setembro, começo de setembro de 2022. E em 28 de setembro de 2022 foi assinado pelo então prefeito da época um termo aditivo acrescentando essa linha. Então, essa linha existe desde 2022. Tá? E esse novo contrato, ele abrangeu aquelas linhas que estavam no contrato. Estavam lá no contrato. E lá diz claramente assim, e todas as linhas que faziam parte do outro contrato, essa empresa que assumiu teria que fazer.
teria que cumprir. Então, essa linha, para cumprimento dessa linha, não houve qualquer valor, acréscimo de valor, qualquer situação, porque já estava no contrato que tinha que seguir as linhas anteriores. Então, ela segue o que estava no contrato, de seguir as mesmas linhas que já existiam, né? E ela continuou sendo feita. Então, ela foi criada essa linha, deixar claro, ela foi criada essa linha em 28 de setembro de 2022. Então, não foi eu que criei essa linha, né? Essa linha já existia, já era existente e nós permanecemos com a linha. Prefeito, uma das citações foi a questão de ser empresas privadas. Há algum repasse das empresas, no caso para a prefeitura, algum acordo de PPP nesse sentido ou não? Como é que funciona? Não tem. Pode-se até afirmar que antes os funcionários pagavam para ir, como hoje ninguém paga. O transporte público é gratuito. E ela atinge, não é uma única empresa, ela faz ali, se você for ver, até nós recebemos imagens de pessoal ali de sítio, que mora ali, entrando, pessoal que trabalha também no Alto Posto Murini, entrando, pegando esse transporte, né? Então, nós temos que entender que tem muitas situações, né? Que compreendem essa questão, né? Não é apenas uma única empresa, é isso. Perfeito. Prefeito, falar em empresa, a prefeitura tem serviços terceirizados com empresas. E a gente vem sistematicamente aqui tratando daquela questão das terceirizadas, que atrasam salários, que atrasam 13º. Como que a prefeitura está lidando com essa situação? Bom, porque, inclusive, foi uma das perguntas que eu recebi aqui pelo WhatsApp. Vamos lá, boa pergunta também. Eu falo, pergunta que nós estamos aqui para falar mesmo e o que é verdade a gente colocar. Bom, primeiro, a prefeitura ela tem buscado estar em dia com todas as empresas. Tá? O que nós colocamos, é importante colocar isso, nós colocamos lá hoje, aperfeiçoamos, na verdade, criamos um setor exclusivo de gestão e fiscalização de contratos. E colocamos um pessoal, demos treinamento para um pessoal, né, para poder fazer gestão e fiscalização de contratos. E o que acontece? Nós começamos a pegar e ver em muitos contratos um monte de irregularidade, do não cumprimento total ou da forma correta dos contratos. E aí começou a bater valores que não eram corretos, né? Cobranças que eram feitas de algumas formas irregulares, ou cobrar documentação que as empresas tinham que apresentar para poder emitir sua nota, as coisas. Então, vou dar um exemplo de uma empresa, não vou citar nome, mas de uma empresa que presta serviço, né? E sei que os funcionários dela estavam reclamando bastante, que não estavam recebendo. Mas o que é da prefeitura para a empresa está correto, não está devendo para a empresa. As notas que foram empenhadas, que estão liquidadas, todas estão pagas. Todas estão pagas. Né? Esses problemas, às vezes, da empresa com o funcionário, é claro que a gente tem observado, né? Tem procurado chamar, tratar e até auxiliar as empresas nesse sentido, porque prestou serviço, tem que receber. O senhor falava no início da gestão que o senhor pretendia mudar essa figura da terceirizada, que terceiriza a mão de obra para a prefeitura e contratar serviço. É isso. Mas tem algumas situações que contrata postos de serviço, né? Agora, um exemplo, vigilância. É mais complicado um pouco, é posto de serviço mesmo, né? É difícil a prefeitura contratar hoje, às vezes tem que fazer concurso para vigilância, por exemplo. Então, a terceirizada, ela vem. Então, a maioria hoje, a nosso entendimento é realmente não posto de serviço, e sim serviço, como é a questão da roçada hoje, né, que é por metro quadrado e não por contratação de posto de serviço, porque é bem mais barato.
Então essa é a situação. Mas hoje, em especial, com as empresas que estão prestando serviço para nós estamos regular. Às vezes há atraso aí de 15 dias, 20 dias, o que para uma empresa grande é normal, mas não para essas empresas que estão prestando serviço de terceiros, tá? Então, mas aí a dificuldade às vezes é de documentação da empresa. Da própria empresa. É da empresa com a prefeitura. Às vezes ela não conseguiu prestar as informações corretas, ela não conseguiu emitir a nota no tempo correto, ela tem todo um sistema, né? E nós elaboramos e estamos cobrando que o sistema seja feito de forma correta. Então, as empresas hoje, né? Eu garanto para você que estão recebendo, né? E nós cumprimos o nosso papel. Só que nós estamos fiscalizando. Perfeito. Nós estamos fiscalizando. Então, às vezes, quando a empresa não... às vezes tem uma glosa e ela vai discutir essa glosa, às vezes tem alguma coisa assim, então fica um pouco... Demora um pouco mais aí para ela receber. Mas o papel da prefeitura está sendo feito, está sendo pago. Prefeito, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa com relação às terceirizadas? Porque o WhatsApp aqui explodiu. O pessoal, porque na verdade a gente olha para o ser humano, né, prefeito? Sim. Aquele que está lá e fica aguardando o salário, né? E a gente também, Gabriel. A gente também. Existem algumas questões legais que a gente tem que cumprir. E, infelizmente, às vezes, se a empresa não consegue, a prefeitura tenta, né, de alguma forma, socorrer o funcionário, como nós já fizemos várias vezes. Viu? No começo do ano, né, nós, inclusive, entramos com... no ano passado, né, a Procuradoria entrou com uma ação para poder fazer pagamento direto para os funcionários e não para a empresa terceirizada. Né? E a gente tem buscado isso. Esses tempos de uma das empresas, né, uma empresa lá, nós procuramos pagar a empresa para ela poder fazer o pagamento dos funcionários e reter outra parte que estava sendo discutida, né, por conta disso. E é o que a gente tem procurado fazer, olhar para os funcionários da empresa, né, mesmo que tenha algum erro, alguma coisa por parte da empresa, tentar segurar parte dos pagamentos e pagar aquilo que, para ela poder fazer pagamento pelo menos dos funcionários, né? A gente tem buscado isso e tem lutado para poder fazer o melhor, né? Para socorrer os funcionários, né? Mas das empresas nós estamos colocando em dia. Há regras públicas para participar das licitações, para eu fazer os pagamentos da forma correta, né? Eu não, né? A prefeitura fazer os pagamentos da forma correta. Existem normas, existem regramentos, e a gente tem procurado fazer o melhor para atender. Como diz, tem aquela regra de ouro, né? No setor privado você pode fazer tudo que não é proibido. No serviço público você só pode fazer o que é permitido. Exatamente. Então a gente tem feito, eu sei que eu tenho falado até, né, pelo telefone particular com alguns funcionários de empresas, a gente tem tentado tranquilizar e buscar atingi-los, né? Mas nem sempre é possível por questões legais. Prefeito, iluminação pública. Menino, tivemos aqui uns dias aí, prefeito, que nós aqui era vídeos e mais vídeos da cidade no escuro. Os famosos apagões e os escuros, aí, alguns pontos escuros na cidade. O que aconteceu e o que foi feito? Nós temos duas situações. Tem parte que é de rede, que às vezes quando você vê num quarteirão 2, 3 postes apagados, provavelmente é uma questão da companhia de energia. Tá? Quando você vê uma luz apagada, assim, aí é uma questão da prefeitura de ir lá trocar lâmpada ou trocar alguma coisa de sistema. Então, quando é sistema na rede, é um quarteirão apagado. Esses dias apagou o meu quarteirão inteiro ficou apagado. O sistema de rede não é a prefeitura, é a companhia de energia. O sistema da lâmpada queimada, do braço quebrado, aí é a prefeitura. Então a gente primeiro separar essas duas situações. Nós tivemos sim um problema com a parte nossa. Nós tivemos a rescisão de um contrato e um contrato emergencial para contratar uma empresa nova que já está aí, já está fazendo, já assumiu para ver. Então, nesse prazo da mudança de contrato, nós ficamos aí cerca de 2 semanas realmente com problema no atendimento por parte da prefeitura. Prefeito, tá? na questão,
melhorou muito a qualidade da cidade, vamos falar, ficou mais clara com a questão do LED. Vai continuar? Como é que está essa situação? Aí vamos lá, os LEDs aí. Colocado o LED, nós temos uma PPP, uma parceria público-privada, firmada com a Caixa Econômica Federal, até, né, nós tivemos até um prêmio da Caixa esses dias por causa de gestão, que só 27 prefeitos do estado receberam, nós tivemos o privilégio de receber. E o que é esse prêmio, né? O que é esse prêmio? É exatamente por a gente conseguir transformação de energia. Uma delas, né? E o que é a PPP? É uma parceria, a Caixa está pagando para a gente o projeto, né? De, salvo engano, é R$1,5 milhão para fazer todo o parque, um levantamento de todo o parque, quer dizer, de toda a cidade, toda a nossa rede elétrica, para transformar em LED. Então, nós fizemos essa parceria e vai ter LED, todas as lâmpadas da cidade serão de LED, terá Wi-Fi e câmeras. Wi-Fi nas áreas públicas e câmera com reconhecimento facial espalhado pela nossa cidade. É o tipo o projeto lá de Rio Preto, Smart. O Smart, isso, é o Smart. Só que é através de uma parceria público-privada. E o que é interessante, essa parceria vai ser leiloada. Esse parceiro que virá vai ser um leilão efetivado com essa parceria com a Caixa lá na Bolsa de Valores em São Paulo. Nós vamos buscar, a própria Caixa que vai conduzir isso. É a Caixa que está conduzindo para que busque um parceiro de qualidade que venha fazer esse trabalho. Aí ele vai fazer a manutenção durante um período de tempo, né, que não vai ser curto, em troca da CIP, Contribuição de Iluminação Pública, que o nosso público já paga. Então, a CIP, e nós colocamos um percentual de no máximo 70% da CIP, para que a gente possa ter 30% ainda para investimentos. Então, essa empresa que virá troco do recebimento a longo prazo desses valores. Então, não vai ter um dispêndio do município financeiro, né? A não ser o pagamento do imposto que já é para contribuição de iluminação pública. Então, não vai desembolsar o valor, olha, custa 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões para iluminar a cidade, nós vamos pagar gradualmente com esse imposto, com parte desse imposto, e nós vamos fazer a troca total da cidade. Isso está bem avançado, já foram feitas audiências públicas junto à Câmara, né? Já está se desenvolvendo bem, e eu espero que até o final desse ano esteja licitado para começar a implantação. Então já está essa expectativa aí de trocar todo o nosso parque, inclusive os loteamentos que estão saindo, nós já começamos a exigir que as lâmpadas sejam de LED para os novos loteamentos da cidade. Ô, prefeito, já que você falou os loteamentos, seria a hora que o vereador, na época, tinha lá um projeto de fazer a questão dessa fiação subterrânea. Eu quero abordar 2 pontos agora. Primeiro, que já fico indignado, já eu e o Cabreiro tocamos várias vezes no Rotativa, a questão dessa fiação, um coloca fio para lá, outro para cá. Eu sei que isso não é um problema da prefeitura em si, mas não cabe a prefeitura arrumar um mecanismo para coibir esses fios que estão... Porque tem dia que parece gato de favela, o centro da cidade. Nós estamos, inclusive, eu conversei com o pessoal da Electro a semana passada, nós tivemos uma reunião no gabinete, inclusive apresentando, né, o novo gerente que vai estar aqui, né, no nosso município, né, aqui na região, e um dos temas foi exatamente esse, porque tá feio mesmo, é feio, então a gente tem cobrado, e nós até inclusive sob questão de aplicação de multa. Perfeito. Então, aplicação de multa aí para que possa ser corrigido, esses fios possam ser retirados, limpos, né? Aí falaram, nós estamos fazendo, está uma forma mais lenta agora, mas nós vamos aprimorar. E eu falei, olha, então, pedir, né, para que isso acelere, para que a gente possa mudar realmente. Você pegar a Avenida 4, meu Deus, tá horrível. Isso é verdade mesmo. E muitas vezes os caminhões passam, né, Cabreiro? Passa levando fio e acaba, às vezes, deixando aí o empresário, ou mesmo a população, sem internet, muitas vezes até sem energia. Exato. Em alguns casos. Em alguns casos. Bom saber que já estão tomando. Não, sim, isso aí nós já estamos de olho. Põe aí de novo a nossa nuvem de palavras ali.
Prefeito, tem uma palavra ali que está sobressaindo ali. Emprego, prefeito. Aquela eterna pergunta, prefeito. E o nosso Distrito 6, prefeito? Ó, eu vou falar para você, Chico, fiquei até arrepiado agora, viu? Porque tem novidade aí, tem novidade boa. Porque, olha... Tem boas novidades. Nós estamos antigamente o pessoal falava assim, os antigos falavam assim, quando a coisa não fluía, que tinha cabeça de burro enterrada. Não, nós desenterramos ela. Eu vou falar para você, a boa notícia é que ela está desenterrada já. E eu espero, eu até peço um pouquinho de paciência a todos, que eu gostaria muito de fazer alguns anúncios sobre isso no mês que vem, né? Mas o que eu posso antecipar é que nós estamos com processos para empresas, instalação de empresas muito adiantados. A nossa expectativa para geração de emprego, geração de renda, para empresas virem, é muito grande. É muito grande. Eu acredito muito que vai acontecer, já está acontecendo. Tá? Eu preciso dizer também de algumas atitudes que nós tomamos. Nós estamos fazendo mudança do nosso Código Tributário. Nós, Cabreira, eu falava isso desde a campanha, na verdade não é nem desde a campanha, desde quando vereador, que nós, Fernandópolis, não é competitivo para atração de empresas. Nós perdemos por causa da nossa questão tributária, por causa de algumas leis, de algumas formas que eram conduzidas, nós não conseguíamos ser competitivos com os municípios vizinhos aqui. Nós não conseguimos competir com o Oeste, com Estrela, com Valentim, mas nós estávamos perdendo para Pedranópolis, nós estávamos perdendo para Macedônia, empresas daqui indo para esses lugares, exato, e nós com tanta área aqui para ser distribuída, e nós perdemos as nossas empresas para esses lugares. Então, nós estamos transformando essa política, né? Mudando leis, organizando e correndo atrás do empresário. Nós temos que entender que é o empresário que gera, que constrói, que faz. Falar, tá priorizando, tá fazendo, tá... Mas para que venha, para que gere emprego, para que gere renda, porque se o empresário não olhar Fernandópolis e não entender que Fernandópolis é um lugar que ele tem segurança para investir, para fazer, ele não vai vir. Nós temos aqui no Distrito Industrial empresas com 30 anos aí que não tem a matrícula do terreno dela ainda. Nós estamos trabalhando para fazer essa entrega, para que tenha segurança jurídica. Nós estamos trabalhando para mudar leis, para que não fique penoso para o empresário estar aqui em Fernandópolis. Para quê? Para gerar renda, para gerar emprego. Não é apenas gerar imposto, mas é gerar emprego e renda. Renda para o cidadão, renda que reproduz em mais renda. E é isso que nós estamos vendo. Eu acho bacana colocar que nós contratamos também assessorias para isso, assessoria para nos ajudar com a questão tributária. Nós contratamos também, né, embora a nossa procuradoria, eu quero traçar aqui um elogio à nossa procuradoria, que é sensacional, que é espetacular, né, aqui na figura, cumprimento a todos os procuradores na figura do Dr. Jéssico, que tem desempenhado um papel fundamental em tudo isso também, né, em estar junto com a administração nessa visão. Mas nós contratamos também um pessoal para nos apoiar. Acho que a maioria das pessoas já ouviu falar em Extrema, né, lá em Minas. Nós contratamos uma assessoria do pessoal que começou Extrema. E nós temos muita vantagem. Lá tinha vantagem, né, de isenções, de impostos, que hoje estão acabando. E esse pessoal tem que procurar lugar. E nós estamos num lugar muito estratégico. Então, e o contato que eles têm, estamos entrando em grandes empresas para conversar, para mostrar Fernandópolis, para mostrar onde nós estamos, a nossa localização, o potencial que nós temos. Então, isso tem sido fundamental, né? Então, o que eu quero dizer para a nossa população é que nós estamos investindo nisso, nós estamos buscando isso. É que, volta a falar, não é uma corrida de 100 metros, né? É uma maratona, gente, é uma maratona, e nós vamos vencer essa maratona, eu não tenho dúvida, as coisas vão aparecer, vão começar a se mostrar e emprego vai ser gerado. Então, peço só um pouquinho mais de paciência,
que o mês que vem, se Deus quiser, nós vamos estar anunciando algumas empresas. O prefeito, nós temos um ouvinte aqui no Rotativo, que ele é motorista de aplicativo, o Edernei Zanqueta, e ele cobra, prefeito. Cobra todo dia a questão aí da malha viária do município de Fernandópolis. Né? Importante. E a gente viu que o senhor lançou aí um pacote de 4,5 milhões, recurso municipal, né, do Tesouro Municipal, para recapeamento. Sim. Nós, esse ano, o ano passado, vou colocar um pouco isso, o ano passado foi um ano da gente colocar a casa em ordem, nós acertamos, pagamos bastante conta, a gente veio aprendendo também, organizando, vendo o funcionamento. Então foi um ano de colocar casa em ordem. Esse ano a gente entra numa segunda etapa, é claro, sem parar qualquer uma das outras, mas numa etapa mais forte e objetiva de zeladoria. Nós temos que arrumar nossos prédios públicos, nós temos que arrumar nossas ruas, né? Para você ter uma ideia, nós temos ações contra a prefeitura para regularização de prédios e nós temos que dar conta delas. Realmente, nós temos muitos prédios que precisam ser reformados, organizados, por acessibilidade, porque a prefeitura cobra isso. Cobra alvará, cobra acessibilidade, e é inadmissível os prédios dela não terem. Então, esse ano é um ano que nós queremos orar pela zeladoria, não só dos nossos prédios, né, mas também a zeladoria de mato, de asfalto. Nós já fizemos muito tapa-buraco, né? Muito, e vamos continuar fazendo, mas nós queremos recap. O recap está começando aí. Nessa etapa serão aproximadamente 70 quarteirões, e nós estamos viabilizando e começando em áreas mais críticas, principalmente nos bairros, né? Então, que precisam ser atingidos, que precisam ser alcançados. Então, e outra coisa, viu? Eu convido vocês a verem a qualidade do que está sendo feito. Não é casquinha de ovo, é qualidade mesmo do que está sendo aplicado. Nós falávamos dessa questão, você falou casquinha de ovo, vamos falar aqui, basicamente nós somos criados, que era Vila Aparecida, claro. Antigamente eram umas britas grandes, né? Eu comentei isso com o Cabreira, e hoje veio apenas o pedrisco, prefeito. Esse novo asfalto aí, qual que é a cobrança? E eu vou falar um pouco mais além. Eu discutindo com o Cabreira outro dia, numa reunião que eu acompanhava, online aí de alguns engenheiros, não sou engenheiro, sim. E ele falava da questão da malha, que o Brasil não é feito para ter asfalto. E eu citei no caso a CESP, que há mais de 70 anos tem lá concreto, e cito também o Rodoanel, cito a Imigrantes, onde é concreto, o custo eleva aí de 25% a 30%, a gente sabe. Mas dos novos loteamentos, não tem como pensar nisso também já, não, prefeito? A questão de novos loteamentos é importante falar, porque nós estamos fazendo uma cobrança diferente, tá? Inclusive, alguns que já estavam até aprovados, nós estou recebendo até muita crítica por conta disso. Tá demorando sair o loteamento, né? Não solta meu loteamento. Mas é porque nós estamos realmente sendo criteriosos, e até com uma cobrança, inclusive, do Ministério Público, que é importante, viu? Mas sendo criteriosos na liberação dos condomínios, dos novos loteamentos, perdão. Exatamente por isso. Porque não é só o asfalto. A drenagem, ela é ou tão importante, ou às vezes até mais importante, do que o próprio asfalto. Bem como a captação de água, né? A captação de água, que é exatamente essa drenagem. Por quê? Porque as galerias que às vezes não tem, e aí a água corre por cima, filho. Irmão, levantou uma pedrinha, já era. E aí nós temos hoje pontos críticos, né? Antigos, que às vezes acaba até acumulando água ali, né? Tendo alagamento. E esse ano foi um ano atípico, né? Para vocês terem uma ideia, no ano anterior nós tivemos, salvo engano, eu não me lembro se é 67 ou 87 milímetros, fevereiro e março. Nós tivemos mais de 200 já esse ano. Então, pontos críticos apareceram mesmo, e asfalto é levado. Do jeito que a enxurrada vem, ela leva mesmo. Cada chuva que dá, rapaz, é buraco que pipoca para todo lado, né? Então,
Mas por que isso? Porque não tem uma drenagem adequada. Então nós estamos também verificando não só a malha asfáltica, mas também a questão da captação. Tem trechos que nós já fizemos e estamos fazendo em parcerias também. Estamos buscando parceria, como nós fizemos ali com a Rumo, porque os pontilhões da Rumo, né, já era um lugar crítico ali, frente ao Brasitália, ali até chegar no Santa Rita, era um lugar crítico que já tinha alagamento. Com os pontilhões, isso ia agravar mais. Então, em parceria com a Rumo, né, a Rumo deu material, nós fizemos com a mão de obra, abrimos ali, fizemos, e outros pontos vão ser feitos dessa mesma forma, mas tem que ser feito. Tem que ser feito. Nós temos que captar água, porque senão nosso asfalto não vai ficar bom nunca. Prefeito, deixa eu só perguntar ainda Sim. com relação ao recapeamento. Porque eu costumo receber muito aqui, por que vai fazer naquela rua, sendo que a minha está pior? Como é que é feita a escolha? Quando você tem um cobertor curto, como é que você define a escolha de ruas para recapear? Eu agora, cedinho, né, antes de ir para a prefeitura, passei lá para ver onde está fazendo lá tá fazendo o Alto das Paineiras, né, Terra das Paineiras, parte do Araguaia. Aí eu passei num lugar, rapaz, que tinha um quarteirão e um quarteirão não extenso, arrebentado. Tudo em volta tá ok, mas aquela via ali, aquele pedacinho ali, arrebentado, rapaz, que não tem jeito nem de fazer tapa-buraco. Mas o que acontece? Aí já até o setor de obras, e eu vou ser franco, o que eu pedia para ver onde precisa realmente fazer, nem nesses últimos aí eu nem palpitei como deveria, né? Mas como deveria não, né? Pedir para a área técnica mesmo ver. Mas o que acontece? É difícil a empresa ir fazer só um pedacinho. Pega trechos, né? Para poder ser feito. Para justificar a movimentação do maquinário. Porque é um custo, né? É todo um custo e para a gente fazer. Mas nós vamos fazer, viu? Nós vamos chegar. Se esses locais estão fazendo, eu convido a população para ir ver. É difícil achar uns lugares piores. Nós estamos escolhendo mesmo. Mas vai chegar. O que eu quero acalentar o coração aí da população é que nós vamos chegar. Tenha um pouco de paciência, porque o intuito nosso é fazer todas essas áreas. Nós queremos fazer, nós vamos lutar para fazer todas essas áreas críticas fazerem recap. Hoje nós precisaríamos muita grana, cara. Para fazer o que tem que ser feito, hoje ainda precisaria de mais de 60 milhões para fazer tudo que tem que ser feito. Não estou falando que não é recap a cidade inteira, não. Porque é caro, gente. É muito caro. Nós ainda temos uma ata que vem da gestão anterior, que era um pouco mais econômica. Porque se a gente for abrir hoje uma outra licitação, com certeza Dobra. o preço vai lá para cima por causa do custo, por causa do preço da alta do petróleo, das coisas. Eu acho que até dobraria o valor. Então, por isso nós estamos tentando fazer o que a gente consegue com essa que nós temos, que é um valor baixo e tem sido feito de muita qualidade. Prefeito, você falou num ponto importante. Deixa eu chamar o intervalo, rapaz. A produção aqui está quase espancando aqui por baixo. Aqui. Hoje eu vou saber, o prefeito pensando então, já que ele está falando a questão das águas, aquele outro que eu vivo batendo, que é a questão do lixo no meio das ilhas, das avenidas, que também vem a obstruir, dá um custo a mais de manutenção na obstrução de galerias. Fica para o prefeito pensar e nós voltamos. Aí já, como se diz, vai ser zeladoria. Zeladoria. Vamos lá. Prefeito, nós temos mais 15 minutos. Então agora nós vamos ser assim, tipo um pinga-fogo. E um assunto que está aí, o Cássio levantou a questão da zeladoria, que é um assunto para ser tratado também, porque a gente fala aí da limpeza da cidade, das praças, prédios, temos o que também é da população. Aqui no centro você passa, você vê calçada com mato aqui na cidade. Então eu gostaria que você rapidamente desse uma passada aí pela zeladoria e o que você está pensando nesse aspecto aí, porque é uma questão que realmente fala de perto a população. Uma cidade bem cuidada é o visual, de interesse turístico. Exatamente. Então, só dizer, nós vamos intensificar muito agora a questão da zeladoria. Questão de limpeza, questão principalmente de mato, de praças, nós estamos intensificando muito. Então, a partir de agora, a população pode ter certeza de que nós estamos intensificando, vamos intensificar ainda mais
essa questão de cuidado. Há uma outra situação que é da coleta de lixo. Existem 2 tipos de lixo: o doméstico, e que vem até a questão de restaurantes, e que é o lixo colocado para levar, né, que a empresa passa para coletar esse lixo, né, como sabe que às vezes a população descarta de uma maneira também que é irregular, que às vezes põe nos canteiros, põe, né, em momentos, em horários que não é de coleta, né, existe isso. Então nós queremos começar agora também uma campanha de conscientização, de organização para isso, né, para melhorar essas situações. A questão de distribuição de mais caçambas, né, de que nós colocamos agora caçambas nas zonas rurais, né, para coleta desses lixos, né, de chácaras, de sítios na zona rural. E nós queremos também ver em locais, principalmente onde há próximos a restaurantes ou mais aqui no centro, a gente vê a questão da colocação de caçambas para que os lixos não fiquem acumulados ou fiquem para a rua. Mas há uma questão mais difícil, que é a questão mesmo de mato, de crescimento de mato, né? Então aí nós temos também que dividir em 2 situações. A primeira é a questão dos imóveis que são da prefeitura. Então estou colocando aqui que nós vamos intensificar, que nós vamos buscar melhorar isso cada dia mais para ter uma cidade bonita. Vamos também começar a fazer tratamento e melhora das nossas guias, das nossas praças. Nós começamos agora a questão de poda de árvores, nós já fizemos as escolas, estamos fazendo escolas, fazendo as nossas áreas institucionais para melhora, né, da questão do visual. Estamos também já trabalhando e tratando para questão de jardinagem para as nossas praças, né, para embelezamento mesmo, essa parte dentro das nossas praças. E nós temos também as áreas que são particulares. E a população tem que entender que quando o mato invade a calçada, e ali a guia, a beira da sarjeta, segundo a nossa lei, é também de responsabilidade do proprietário, né? Responsabilidade, segundo a nossa lei, fazer calçada, é responsabilidade carpir, cortar esse mato. A prefeitura tem feito o papel dela de fazer as notificações, de fazer as cobranças, né? Mas hoje ainda nós não temos, que até a lei até permite, de quando ele não roçar, a prefeitura ir lá fazer a roçagem e cobrar dele. Então, em alguns casos nós até fizemos esse ano, que estavam extrapolando a situação e trazendo realmente prejuízo grande. A prefeitura chegou a fazer. Mas é responsabilidade do proprietário, né? Então nós estamos notificando. Esses dias até me vieram falar, pô, mas está cobrando, está multando todo mundo. Não é que está multando todo mundo, os vizinhos estão denunciando. E a prefeitura, a obrigação da prefeitura ir lá, notificar e pedir para fazer. Não, de forma alguma. Então, eu sei que é muito. Não é dar desculpa, mas nós tivemos um acúmulo de chuvas esse ano muito grande, né? Como eu falei. E aí, quando chove, também você não consegue fazer o serviço, né? Choveu, como é que você roça o mato molhado, as coisas? É mais complicado, então atrasou ainda mais todo o trabalho. Mas eu quero dizer para a nossa população que nós estamos intensificando, que nós vamos fazer, né? E vamos melhorar muito essa parte, tenho certeza disso. Prefeito, agora eu gostaria que o senhor falasse da questão também da zeladoria. O senhor pensa em secretaria? Olha, há um estudo, nós estamos fazendo um estudo, né? Porque hoje a parte do almoxarifado, dessas coisas estão dentro do setor de obras, né? E há um acúmulo de trabalho ali, né? O setor de obras, eu entendo que além de fiscalizar a questão de obras mesmo, né? Ele tem que desenvolver projetos aí junto com o planejamento. Então nós estamos tentando dividir, né, a questão de criação de projetos, obras com planejamento, a questão de fiscalização, emissão de alvarás, as coisas dentro do setor de obras, dos loteamentos, de organização, né, dentro do setor de obras, as nossas obras públicas dentro do setor de obras, e a parte de zeladoria, que é roçagem, que é tapa-buraco, que é isso, né, com também uma parte de engenharia, mas dentro de um setor de zeladoria. Setorizado, nós já começamos, né? Até fizemos contratação para que haja uma questão de um acompanhamento melhor
de parte de zeladoria. Então, já tirando um pouquinho do obras, né? Mas ainda continua dentro obras. Então, nós estamos fazendo estudo se é viável a questão de realmente de uma nova secretaria, né? O que ainda não está definido. Última pergunta do Cássio Araújo. Eu vou fazer uma já, duas em uma. A primeira é a seguinte: a primeira é exoneração, no caso da secretária de Assistência Social, e a outra sessão da Câmara essa semana, esse relacionamento com o Legislativo na questão da educação. Como é que tá essas duas questões, prefeito? Vamos lá, são questões meio tanto delicadas, mas importantes da gente colocar. A primeira, com relação à secretária, eu sou muito grato a todo o trabalho que a secretária fez, houve crescimento, houve desenvolvimento, né? É mais uma questão de alinhamento mesmo, político e de trabalho, mas eu sou muito grato a tudo que a secretária fez. Nós crescemos em desenvolvimento, nós fizemos através nesse período, né, um cadastro único, multiplicaram-se os cadastros, as pessoas atendidas, aonde nós chegamos, os trabalhos que estão sendo feitos, né? Então eu agradeço a secretária, tem ali a mão dela, o trabalho dela, a equipe, né, que ela formou, que fez, mas existem também questões, né, que eu gostaria de desenvolver e ver, mas é uma questão mais estratégica mesmo, né, e não uma situação de trabalho com ela. É uma questão mais pessoal, né, do que uma questão técnica mesmo de desenvolvimento dela. Então eu sou grato mesmo a Silmara, né, o trabalho que ela fez, parabenizo, é uma amiga, uma pessoa que tenho junto, né, mas é uma conversa nossa, uma situação nossa, né, que achamos melhor dessa forma. Ainda não tem um outro nome, viu, Cássio? Estamos desenvolvendo uma situação de um próximo, né? E com muito cuidado isso. Com relação à educação, né? À cobrança do legislativo, mas é importante dizer para da educação que nós superamos os índices de alfabetismo, nós ganhamos prêmios agora na educação, nós desenvolvemos, né? Muito. E falar, tem uma notícia boa aqui. Vamos lá. Né? Que com relação. Não é que é uma notícia boa, é uma notícia que para mim ela é boa porque demonstra que não houve um prejuízo, né? A escola Alberto Senra foi uma das aquela que estava chovendo no telhado, que estava. Inclusive tem uma licitação aberta para reforma. Tá, nós deve começar em breve a reforma lá, né? Então essa escola foi uma que teve uma das notas mais altas no Saresp. O segundo ano que aquela escola aquela sala que chove dentro, que choveu dentro, que teve o problema do telhado lá, naquele sexto, teve uma das notas mais altas do segundo ano do Saresp. Perfeito. Então assim, nós estamos tratando, nós estamos cuidando, é importante, e eu respeito muito o posicionamento dos vereadores, a gente conversa muito, a gente vê, e eu sei que tem muito para melhorar, viu, Cássio? Eu sei que em todos os setores, eu sei que na zeladoria tem muita coisa para melhorar, na saúde, a saúde nossa cresceu muito. Importante colocar, só para a gente encerrando aqui, que no último mês, no mês de março, atendimentos de especialidades, que não é obrigação da prefeitura, tá? Perfeito, isso eu concordo em números de grau. A prefeitura, é importante a gente colocar isso, que a prefeitura é o atendimento básico, né? Esse, que são os prestados na unidade de saúde, e nós temos a UPA, né? Que é a porta de entrada de um atendimento que ali é médio, né? Então é isso aí, porque as especialidades de alta complexidade é do Estado. Então, às vezes eu fui cobrado esses dias, por que não contrata um médico, um neurologista, pediatra e tal? Não é obrigação da prefeitura. Nenhuma. Nem tem recurso para isso. O município é atenção básica, muito bem colocado, prefeito. Então, perfeito. Mas nós conseguimos, com as parcerias, e algo que aconteceu muito bom. E todas as gestões passam por isso, e todos os municípios passam. Sem Lembrando dúvida, que não é um problema da prefeitura, nenhum município. Não é exclusivo nosso. Mas olha, com esse retorno, e eu quero que é muito importante aqui agradecer a Santa Casa, e esse retorno da Universidade Brasil com a Santa Casa, do internato,
tem sido importante também para a nossa população. Porque está tendo atendimento, ampliaram-se atendimentos. Para vocês terem uma ideia, dentro do COAPS, que é um convênio que tem da prefeitura com as faculdades, com a Santa Casa, né? E com outro também, com a Unifef, com o Cardoso, com o Mirassol que nós temos hoje, nós fizemos no último mês de atendimentos de especialidades, que, repito, não é obrigação da prefeitura, mais de 5.000 consultas. Nós zeramos filas que eram gigantescas. Um exemplo, a oftalmologia, que tinham mais de 2.400 pessoas esperando na fila. Esse mês nós estávamos procurando gente para poder fazer cirurgia de catarata, para poder fazer consulta, porque nós temos o atendimento, temos para prestar e não tinha gente para poder fazer. Prefeito, o senhor tem daquela nuvem de palavra ali, nós não falamos nem 10%. Nem 10%. Prefeito. Era um prazer retornar. É muita pressão, prefeito? Não. Eu falo assim, a gente tem que ser transparente. Eu sei que eu falo que a prefeitura tem muito para melhorar, né? Mas, como eu disse, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. A gente está fazendo, a gente está proporcionando. Dentro da área pública não é o que eu quero, mas é a forma que a lei nos permite fazer. Então, nós queríamos que a coisa estivesse mais acelerada, mas infelizmente não é assim que funciona. Então, não é que é pressão, é claro que a gente quer, há um desejo, né, eu não vou dizer até chega quase a ser uma ansiedade mesmo, né, de fazer, de acontecer, mas é tudo no seu tempo. O tempo de pôr a casa em ordem, o tempo de zeladoria, o tempo de crescer. Então, até agora, nós estamos dentro do que nós entramos. E não conseguimos ainda atingir o para frente que vai começar a acontecer. Tá certo, prefeito. Obrigado por hoje. E aí a gente volta para ver se a gente consegue, nesse restinho de ano, completar aquela dúvida. Vamos lá, com certeza. Um abraço a todos. Eu agradeço a todos. Obrigado.